Muito bem, ups and downs, finalmente foi, e agora a gente começa então, deixa eu ver a ordem aqui, é por ordem de chegada, tá gente? Eu sempre faço assim, para não ter né, nenhuma reclamação. Primeiro vai ser o nosso querido Silvio. E aí, Silvio, por favor, ups and downs, justifique. Teu áudio tá no fundo do aquário. É. Melhorou? Não. Não melhorou porque. Não melhorou porque. Agora melhorou. Agora sim. O áudio estava na câmera. De vez em quando acontece, de vez em quando ele muda. Meu app é o Garak, por mais que ele não seja real. O Andrew Robinson é incrível, não sabe interpretar esse personagem, que abrilhanta o episódio em si. Para mim, ele é o mais legal assim desse segundo episódio, dessa segunda parte. Né? Ele faz a segunda parte que até então estava meio estranho, meio parada até, de certo ponto. De repente ele chega e, quase como um Deus Ex Machina, resolve a situação de um jeito muito engraçado, né? Ele virando ali, acho que tem um fio solto aqui, é muito engraçado. É muito engraçado o fio solto, né? Morre no final, né? Para quem viu, quando a gente viu pela primeira vez, é até estranho, né? Falou, o cara que morre? Como assim, né? Ele morreu? O que aconteceu com ele, né? Na verdade, ele nem existia, né? No final das contas. Mas, para mim, ele é o ápice desse episódio, é o que faz o episódio ser tão bacana, assim, ser legal, mesmo ele não existindo. É o que eu mais gosto de quando eu vejo, revendo esse episódio. Eu lembrei, pô, como é legal ver esse cara atuar, né? Mas ele sabe fazer isso muito bem. E o Down, pode ser que seja só uma nerdice, talvez, uma implicância, mas não tem como não falar, né? Os caras têm medo dos sólidos e nós, como humanoides, temos o quê? 70% de fluidos líquidos no corpo? E nós que somos sólidos? Não tem como não observar isso, né? Não tem como não pegar, não observar que tem um furo aí, pô. Tem um furo aí, né? Viu? O Silvio não conseguiu achar um down no episódio, lascou essa. Ele catou. Ele puxou um down da ideia, né? Tem que tacar essa aí, né? Os sólidos que tem mais de 70% de fluido líquido no corpo, né? Mas isso, nós somos sólidos. Tá bom, então, né? Puro preconceito da parte do domínio. O domínio é um preconceituoso, os domínios são preconceituosos. Racistas, fascistas. São racistas, são fascistas, são preconceituosos. Enfim, né? O app para mim é o Garak, a grande atuação e a brilhante o episódio. E esse aí é o Down que tem que ser citado. A gente não pode falar sobre jeito personal e não citar isso aí, tem que ser citado. Esses seriam os meus ups e os meus downs. Tá bom, Silvio. Vamos passar agora para o John. Opa! Então, o meu up vai pro sacrifício do Cisco, porque a cena em que ele decide deixar a Dex e o O'Brien para trás, porque senão tudo já tá indo pro caralho mesmo. E se ele continuar, vai mais ainda. E eu tenho muito narrativamente em várias histórias, uma das coisas que eu mais acho legal é quando um personagem ele tem que tomar uma atitude drástica, porque é aí que mostra que o roteiro tem coragem, que o personagem tem coragem, e ele decidindo deixar os dois ali, eu acho de uma coragem imensa. Assim. Tem uma cena do que me fez gostar muito daquele filme, O Expresso do Amanhã, aquele com o Chris Evans lá, do diretor do Parasita, que ele tá com um amigo dele lá dentro do trem e o amigo dele morre na hora, assim. Eu pensei, caraca, ele vai voltar para ajudar o amigo dele, mas ele olha para trás e ele vê tudo que tava, né, em jogo, e aí ele decide seguir em frente e deixa o amigo dele morto ali, porque a causa é maior do que aquela cena triste dos dois, de alguém dos teus braços morrendo. Então, eu acho, para mim, esse é o up do episódio, dessa duologia, assim, porque mostra não digo a frieza, mas mostra a coragem e o homem que é o Cisco, né? Agora, o Down que eu tenho, a gente, que nem o Prof. Silvio, a gente teve que catar downs aí. Para mim, eu acho que
o Down é a desconfiança do Odo, né, com a irritação do Odo antes de entrar na Defiant, né? E o Cisco, tipo, então tu meio que quebra regras e não sei o quê. Mas é que eu não vi isso ser muito trabalhado nos episódios anteriores. Eu posso estar me esquecendo aqui, mas eu não vi muito essa desconfiança que os dois tiveram ser trabalhada anteriormente e meio que explodiu agora por conveniência do roteiro, né? Eu que tô te segurando aqui, não sei o quê, e aí, mas tu quebra a regra. Eu achei um pouco do nada, assim, tá? Então, para mim, esse é o Down. Até a reação do Odo, assim, mas como é que tu não me defendeu, não sei o quê. Não, Odo, calma, tu quebra um monte de regra, irmão. Tu não tá em posição de ficar fazendo exigências aqui, né? Então, para mim, esse é o Down dessa duologia. Eu não gostei muito da reação de nenhum dos dois. Achei meio jogado, assim, narrativamente. Muito bem, tá justificado. E agora eu passo então para a Dari. Agora sim, um momento. Ok, vamos lá. O Up, aquele discurso maravilhoso em que o Odo coloca para os fundadores tudo que significa ele pertencer a um grupo que o torna muito mais ele mesmo do que a própria espécie dele. Ele se sente muito mais confortável convivendo e aceitando e entendendo aquelas pessoas as quais seriam os sólidos do que com a própria espécie. E aí a questão dos próprios fundadores se colocarem quase como deuses, os nomes já dizem isso, os fundadores até então eram aqueles, uau, eles eram míticos, eles não existiam, eles eram deuses, então eles criaram o início de tudo, então eles mandavam em tudo e ninguém sabia quem eles eram. E ele quebra isso, né? Eles não são superiores, eles não são melhores. O rumo que eles levam para isso, aquilo que eles sofreram, eles estão causando aos outros e querem causar ainda mais. Eles querem colocar ordem num caos, mas eles determinam que eles são a ordem e que os outros são o caos. O outro, onde está ali, né? Eles estão causando justamente ao outro aquilo que eles sofreram, mas que isso? Né? Que tipo de espécie faz isso? Eles não tiveram empatia, eles não aprenderam nada com isso? É fazer o reverso da moeda. Então, se nós buscarmos aqueles povos que foram oprimidos durante muito tempo por seus colonizadores, agora vou usar um povo ancestral nosso aqui, né? A gente pode usar os nossos indígenas aqui, lá da Mesoamérica, né? Eles se revoltarem contra qualquer branco que surgisse nesse momento agora e não aceitarem. Não é assim que funciona. Né? Eles têm como conviver naquele momento que eles estavam ali de uma outra maneira, que não precisava ser assim. Mas são quadrantes diferentes, são culturas diferentes, são modos de vida diferentes. Ele disse, não estou adepto a isso, né? Não quero fazer parte desse grupo, e saiu, e foi assim, um discurso maravilhoso. Lá no fundinho, acredito que estava a Kira, esse tempo todo, ela sempre do ladinho esquerdo, né? O ladinho do coração. O Odo não tem coração? Tem, o Odo tem coração, sim. Então, ela sempre. Isso foi Ele observei é todo muito. coração. Todo coração. A então. anatomia ficou louca. Geralmente, os guardas, eles ficavam, aquelas pessoas que eram os guardas pessoais, em todas as culturas, sempre do lado esquerdo, atrás, alguns passos atrás, e do lado esquerdo da pessoa a qual defendia, principalmente do governante, de um rei ou de alguma pessoa importante que fosse, que era justamente para você proteger a área do coração para não ser atingido por trás, né? E você ficar ali protegendo isso daquela pessoa. Eu achei muito legal isso, ela ficar ali também. Não sei se foi intencional, acredito que não, porque eles não sei se eles pensaram nisso, mas é um padrão, né, que a gente observa nas culturas quando se tem esse tipo de guarda pessoal. E a questão do Down, gente do céu. Aí a mesma situação. Como é que o Odo... olha só, perdão. Como é que o Odo, dando aquela lição lá no finalzinho, né, e mostrando quem ele era na estação aquele tempo inteiro, o Cisco vai fazer com o Quark a mesma coisa
que alguém como o Odo sofreu, que qualquer outra espécie sofreu, como a própria etnia dele sofreu na Terra. Quer dizer, ele subjuga aquela pessoa e ele demonstra na expressão facial, nos olhos, o olhinho dele chega a brilhar, assim, sabe? Aquele sorrisinho rasgado que chega no olho, assim, ó. Ele subjugando e humilhando uma pessoa dessa maneira. A gente entende a simbologia de você beijar o anel ou beijar a mão da pessoa. É ato de submissão. E a maneira como ele fez isso, se ele fosse pelo menos com o rosto mais sério e mostrasse ali, já seria um pouco desconfortável, mas mostraria que ele estava representando ali o grande chefe, né, dos Ferengues. Mas não, ele tem uma expressão de prazer quase sádica no rosto. E isso eu achei absurdo. Eu disse, mas quem é esse que pretende ser um emissário primeiro, não quer ser um emissário de nada. Depois pretende ser um emissário, aquele grande herói que vai salvar todos ali, um grande comandante, e faz um ato desses de subjugar e humilhar alguém, porque ele humilhou. Apesar, e alguém vai dizer, mas o que fazia acontecia com ele e colocou em risco até a vida, mais de uma vez, acho que 2 vezes, bem séria, a vida da estação, em função daqueles acordos comerciais. Cara, tu não faz isso com ninguém. Não humilha ninguém. Se não demonstra o prazer, pode ser estratégico. Se ele tivesse o rosto sério ainda, não, você tem que fazer o que a tua cultura exige, que é beijar o cetro ali, como muitos povos ainda hoje, muitos clãs, né, ainda beijam a mão ou beijam um anel, que é o símbolo de poder de quem está ali. Mas a expressão dele, a expressão de prazer sádico dele fazendo isso, eu achei isso assim, ó, cruel demais. Eu achei triste demais. Eu acho que não era o Cisco que eu imaginava que poderia ser aquele grande homem que estaria fazendo da estação e daquelas pessoas o seu lar, como ele colocou. Então, esse foi o meu down. Não vou entrar na questão do símbolo fálico, nem vou tocar nesse assunto, tá? Mas eu só vou me ater nessa expressão ali do rosto dele de humilhar o Quark daquela maneira que não era necessário. Ele poderia ficar com o rosto sério. Ninguém ele poderia ficar. Não. Ele podia ficar com o rosto sério. Nem o Jesus Cristo do espaço respeita o Quark. Né? É isso que eu falo. É isso que eu disse. A expressão do rosto dele, foi terrível. Muito bom.